A Escola Sem Partido já tem alguns anos enquanto proposta e ela vem no momento em que um processo de endurecimento da presença das forças conservadoras vai acontecendo, num crescendo, pelo cenário internacional e também dentro do país. Mesmo ainda durante o período do governo Lula, nós já víamos um aumento das forças conservadoras nos momentos eleitorais. A eleição de 2014, ela foi cristalina nesse sentido. Inclusive, se cunhou uma expressão muito interessante para explicar o resultado da eleição, que foi o estabelecimento da bancada BBB, Bíblia, Bala e Boi. É nesse contexto dos 3 Bs, não é, que estas forças conservadoras vão ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais poder dentro da política brasileira, e este projeto da Escola Sem Partido vem exatamente neste momento. O autor é o senador Magno Malta, né, do Partido da República, que de republicano não tem nada, vinculado ao Espírito Santo. Este projeto tramitou durante um tempinho, ficou parado, né, e volta à carga quando o deputado, filho do Bolsonaro, também o Bolsonaro, portanto, né, do Rio de Janeiro, o reapresenta como um projeto para a educação do Estado, lá do Rio. A partir daí, é o momento já de clima de impeachment, né, de crise econômica, social e política que o país vive há um período recente aí de 2 anos, digamos, com toda essa intensidade, né? E este projeto foi ganhando, então, a mídia, foi se tornando, digamos, a bandeira de amplos setores conservadores da nossa sociedade, né? Então, tem organismos vinculados à educação, mas também organismos religiosos, organismos vinculados, né, a setores que pensam a família de um modo muito retrógrado. E aí, este tipo de bandeira foi ganhando espaço na mídia, foi se tornando esta coisa avassaladora. E nós temos hoje um grande número de estados e municípios do país que tem projeto voltado para atender às bandeiras da Escola Sem Partido. Mas, na verdade, do que é que se fala quando se diz Escola Sem Partido? É óbvio, não é, que nenhuma ação humana, social, portanto, não é desprovida de caráter político. E o partido nada mais é do que a expressão dos interesses políticos de uma parte da sociedade. Então, este segmento conservador que hoje defende a Escola Sem Partido é, digamos, um partido no entendimento mais amplo deste termo. E é um partido com bases extremamente, não é, fechadas, antidemocráticas, cerceadoras de tudo aquilo que representa as conquistas da ciência e da sociedade. Não é? Então, hoje, a liberdade de expressão está sem valor dentro das normas que esta proposta nos traz, não é? A possibilidade de você problematizar a realidade, ela desaparece. Todas as circunstâncias, né, que permeiam a vida humana e que colocam diferenças ou necessidades de atendimento diferenciado aos vários grupos que compõem, né, a nossa sociedade, estão proibidas de serem discutidas. Então, aí entra a questão da etnia, tá certo? A questão religiosa. Nada disto pode ser discutido dentro da proposição que este grupo traz para a nossa sociedade. Portanto, a gente discute há algumas décadas o que é a formação de um professor para trabalhar dentro da escola, dentro da sala de aula, com a formação democrática, uma formação que leve à inserção destes alunos, jovens, crianças, ou mesmo adultos em idade escolar, não é? De um modo responsável, crítico, produtivo e transformador dentro do mundo em que vivemos. Isto desaparece com a proposta da Escola Sem Partido. Quando se reivindica o direito da família decidir sobre os valores que os seus filhos deverão estar, não é, assumindo, sendo a sua base, né, na existência humana,
se retira a possibilidade exatamente dessas crianças, desses jovens adolescentes, ou mesmo, né, já em idade mais avançada, de terem contato com ideias diferentes, com outros pontos de vista, com maneiras de se compreender, né, a sociedade, que são distintas daquelas da família. Isso em nenhum momento significa imposição de valores. Aí é que está a grande questão. A escola sem partido, né, advoga a liberdade, a autonomia da escolha de posição, de entendimento de valores. Só que, digamos, a escola democrática, que tanta gente já defendeu aqui neste país, não propõe a imposição de valores. Muito pelo contrário. A escola democrática propõe a problematização, a compreensão da diversidade, dos vários pontos de vista, dos vários interesses que estão presentes na nossa sociedade. Como é que nós vamos preparar uma geração para estar presente, ocupando os postos nas mais variadas dimensões da vida humana, sem compreender que mundo é este? O que é que está acontecendo com este mundo? Então, quando a gente vê na televisão, Donald Trump como uma possibilidade de assumir a presidência dos Estados Unidos, com que repertório esses jovens, essas crianças entenderão um fenômeno como este? Quando as Olimpíadas estão acontecendo aqui no nosso país, com todo o debate que está em volta deste grande acontecimento, que sem dúvida ele é de uma importância fenomenal para nós enquanto país, para a América Latina como um todo, mas o que é que está por debaixo, o que é que está no entorno do fenômeno Olimpíada no Brasil? Então, a criticidade, ela é mola mestra, ela é a base da compreensão, crítica sobre o mundo. E falando nisso, como é que fica a ciência? Como é possível pensarmos a formação de cientistas, porque um cientista não se forma na universidade ou na pós-graduação. Um cientista se forma da pré-escola até o final da sua vida. Como pensar, então, a construção das bases que sustentam um futuro cientista dentro de uma visão tão fechada, tão lateral, tá certo? A respeito de todas as coisas que nos cercam. No período da ditadura militar, quando a censura imperava, e os direitos do cidadão estavam todos suprimidos, portanto, qualquer um estava sujeito a uma prisão sumária, a uma investigação completa da sua vida, ao processo de tortura para dizer aquilo que estava sendo objeto do interesse dos torturadores, de quem prendeu alguém. Naquele período, o mundo da escola era um mundo de cerceamento. A gente não tinha a possibilidade de ter múltiplas visões, a gente não conseguia fazer debates na escola. Havia uma versão única a ser apresentada. E esta versão era homologada pelas autoridades competentes, com muitas aspas aí, tá certo? Então, a censura passava pelo jornal, pela televisão, pelo teatro, pela literatura, pela música. São históricos os exemplos que a gente tem nesse sentido e das tentativas de escapar a este controle que figuras, por exemplo, como Chico Buarque, criaram, tá certo? Para escapar da tortura. Então, ele submetia músicas à aprovação da censura com outro nome, com um codinome, porque se viesse Chico Buarque não era aprovada. Os jornais criaram estratégias, por exemplo, para denunciar a censura, de dizer que naquele espaço algo tinha sido suprimido, colocando trecho dos Camões, no poema Os Lusíadas, ou o Estadão fazendo a reprodução de partes de receitas de bolo ou de qualquer outra coisa de culinária. E os professores? Na sala de aula, os professores tinham o risco, por exemplo, na universidade, de ter um olheiro, ou seja, um profissional dos serviços de segurança infiltrado, que informariam as autoridades e esta pessoa teria problemas seríssimos. Na escola básica, foi suprimida toda e qualquer disciplina que pudesse ajudar a construir a criticidade. Sociologia, filosofia, tudo isso desaparece. História passa por uma asepsia. Geografia deixa de tratar da problemática social.
não é? Então, todas as disciplinas são esvaziadas de qualquer teor crítico. No lugar de algumas, são criadas disciplinas higienizadas, como era a educação moral e cívica, ou organização social e política do Brasil, substituindo sociologia, não é? Então, o SPB e o EMC eram exemplos claros daquilo que precisaria ser dito, sempre num tom ufanista e favorável à presença dos militares no controle do país. Ora, lutamos tanto no final dos anos 70, década de 80, nova Constituição, novas bases para a educação brasileira com a nossa LDB, reestruturação das escolas em todos os níveis ao longo de todas essas décadas, né? E agora o que nós estamos vivendo é a possibilidade do retrocesso, de voltarmos no túnel do tempo para aquilo que houve de mais nefasto na história do Brasil. Portanto, escola sem partido é um engodo, é a imposição de uma verdade que interessa a determinados setores como sendo uma verdade absoluta, neutra, não é? Sem partido, sem valores, sem interesses. E é exatamente o oposto. É o predomínio dos valores, dos interesses, não é? De um determinado segmento social.